Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que é importante a gente estudar o comportamento animal. Esse é o foco, né, o objetivo do nosso trabalho, e nós vamos discutir isso nesse vídeo. Do nosso primeiro canal, nosso primogênito, que foi o YouTube, a gente fez um vídeo falando sobre a clínica comportamental, explicando o que estuda essa especialidade, o que o comportamentalista faz, qual a importância desse tipo de trabalho, dessa abordagem. Mas sempre vale a pena a gente conversar mais, colocar outras informações e repetir tudo isso, porque ainda hoje esse assunto traz muitas dúvidas para os tutores e para as pessoas de uma forma geral. Isso pensando em qualquer espécie, não só no gato. É natural que a gente volte os nossos olhos para sinais clínicos dos nossos gatinhos, para alterações clínicas. Então, se o seu gatinho está comendo direitinho, faz xixi, cocô, não tem nenhuma alteração, não tem diarreia, não está vomitando, não tem coceira, perfeito, tá tudo certo com ele. E não necessariamente a questão psicológica está sendo bem atendida. O manejo pode não estar sendo feito da melhor maneira. Só que a pessoa não entende isso, ela não percebe esse outro lado do bem-estar animal. Isso é natural, porque isso não é muito falado. Agora é que os comportamentalistas estão aparecendo mais, esse assunto está vindo mais à tona. Agora, na época da quarentena, se falou muito com relação a estresse e a comportamentos dos gatos, dos cães também, porque isso é recente. Não que o estudo do comportamento seja tão novo assim, mas quando a gente compara com outras especialidades, ainda assim ele é um filhinho mais novo. Não tem tanto tempo que a gente começou a abordar essas questões. A gente precisa explicar o que o comportamentalista faz e por que isso é importante. Quando eu vou falar desse assunto, né, explicar, fazer a pessoa entender a importância de tudo isso, eu acabo fazendo uma comparação com a gente mesmo. Até na medicina humana, cada vez mais a gente vê artigos e a gente vê pessoas, especialistas comentando sobre a gente tratar o todo, né? Tratar não só aquele indivíduo e o corpo dele, mas pensar no ambiente, pensar de uma forma integrada na sociedade, nas relações. Porque pensa só, né? Pensando agora sobre a nossa ótica, fica fácil da gente identificar essas questões. Por exemplo, a gente pode de repente não estar se sentindo tão bem, né? Passei mal, não tô legal, vou ao médico. Você vai ao médico, vai fazer exame, o médico vai buscar um diagnóstico, o que será que está acontecendo, vai tratar os sintomas. Então você vai melhorar, né? Você vai tomar remédio e tem que melhorar, por exemplo, do vômito. Não passei bem, estou vomitando, vou ao médico, vou tratar e vou melhorar. Só que a tendência é que cada vez menos a gente só enxergue o sintoma em si, né? O que está acontecendo ali, vou tratar, melhorou, pronto, já resolvi o problema. Nós sabemos que o nosso psicológico, o nosso dia a dia, a rotina que a gente leva, então estresse constante, agitação, né? A gente está sempre desesperado, principalmente aqui em São Paulo, todo mundo acelerado, ninguém tem tempo, né? Às vezes a gente, vamos tentar marcar alguma coisa legal com os amigos, mas ninguém tem tempo, ninguém pode. A gente está sempre nessa correria, nessa loucura, e claro que a gente vai sentir isso. E a gente não sente só psicologicamente, o nosso corpo também vai sentir. Nós somos uma coisa só, né? Um indivíduo que vai reagir a todos esses estímulos psicológicos e físicos. E tudo isso é integrado. Então, um problema, uma alteração física pode sim repercutir
na psicologia, no comportamento. E um problema ambiental, comportamental, pode refletir nas questões físicas. Então, não adianta a gente só olhar, né, aquilo que a gente está enxergando de uma forma mais fácil. A gente precisa pensar no todo. Quantas vezes você foi ao médico por qualquer problema que você tivesse, dor de cabeça ou de repente estava passando mal, sentiu alguma coisa, foi para o médico, fez os exames, ele falou, olha, está acontecendo isso, mas você precisa rever o seu estilo de vida, está praticando exercício, está muito estressado, né? Hoje, né, a doença do século, estresse, ansiedade, isso reverbera em todos os outros campos. E os médicos falam pra gente, não é? Vai fazer uma atividade para você descansar, para você relaxar, né? Se colocar no eixo, em equilíbrio, porque não adianta. Se a gente fica pensando nas coisas de uma forma compartimentada, a tendência é que não vai dar sempre certo. O mais legal, o mais natural é a gente pensar no todo, em nós, no nosso corpo, na nossa fisiologia, mas no que tem ao nosso redor, né? No nosso ambiente, nas nossas relações, como é que está a nossa cabeça. Aí sim a gente vai ter um tratamento, né? Vai ter um olhar amplo e as coisas tendem a funcionar melhor. Isso está muito palpável para a gente, né? E as próprias pessoas, mesmo eu dei um exemplo, né, de alguém que precisou procurar um médico e recebeu essas orientações, mas naturalmente, e eu acho que agora nessa quarentena isso se acentuou, as pessoas começaram a buscar alternativas para relaxar, para trabalhar as questões psicológicas, os sentimentos, a ansiedade, o estresse. A gente precisa disso, senão a gente fica doido, não é? No dia a dia que a gente leva, a gente acaba realmente ficando infeliz com a rotina, com o trabalho, o que a gente está fazendo e acaba assim adoecendo. Cada um vai ter ali o seu órgão-alvo, né, a sua predisposição, mas a gente adoece psicologicamente e fisicamente. É a mesma coisa para os nossos animais de estimação. É igualzinho, não tem diferença. O meu gatinho pode estar manifestando um sintoma clínico, mas isso tem influência e pode ter acontecido também por questões psicológicas. Não necessariamente a gente consegue saber o que veio primeiro, porque isso está misturado, né? Se ele não está bem com o ambiente, se ele tem conflitos, tem um outro gato que ele não se dá bem, a coisa não está legal, ele vai ter alterações no todo e aí ele vai manifestar isso para a gente de alguma forma. A manifestação pode ser clínica, pelo menos o que é mais fácil da gente enxergar, mas se a gente investigar o restante, a gente também vai perceber que psicologicamente esse gatinho não está bem. E aí nós temos problemas clássicos dos felinos, né? A cistite idiopática felina, problemas de alergia, dermatites, enfim, uma série de alterações que se esse gato não está bem com o ambiente, não está bem com os indivíduos, tem alguma coisa perturbando esse gatinho, ele está entediado, não está legal, ele acaba cada vez mais manifestando sintomas, as recidivas, e aí não adianta a gente ficar batendo o martelo só nesse lado do problema, vamos dizer assim. A gente tem que trabalhar o todo. Então, conhecer o comportamento natural é fundamental, né? Não só pensando nos problemas, mas para a gente ter aí um bem-estar, para a gente trazer aquele gato natural, né? Tudo aquilo que ele precisa de uma forma que é dele, né? O que ele faria sem a nossa interferência. A gente precisa oferecer tudo isso para esse gato. E a gente vai falar disso mais detalhadamente daqui a pouquinho. Mas é mais ou menos esse raciocínio que a gente precisa ter, né? É essa a importância de pensar nesse gato como um todo realmente, né? Um ser que está integrado ao entorno dele. E o bem-estar, a saúde física, psicológica, tudo isso depende desse todo, né? Da gente olhar de uma forma ampla. E o comportamentalista, ele vem justamente nessa frente, ele atua junto com o clínico geral. O clínico geral, ele é um médico
de extrema importância porque ele vai ter aquele primeiro contato com o paciente, ele vai fazer uma triagem, mas aí ele encaminha para as especialidades. Como funciona para a gente? Se a gente tem qualquer problema, a gente procura um clínico para fazer os primeiros exames, a primeira investigação, realmente essa triagem. O clínico ele tem esse olhar amplo para que ele direcione, né? Nossa, o que será que está acontecendo? Pelo que você está me contando, eu acho que o seu problema é gástrico. Então vamos fazer os primeiros exames, eu vou encontrar ali alguma alteração que vai confirmar isso e eu vou te encaminhar para o especialista. Esse olhar, essa conduta, ela também vem crescendo quando a gente pensa na veterinária. E é o ideal, né? Acho que a gente já passou da fase aí de ter aquele médico que faz tudo, que é o clínico cirurgião, o anestesista, o dermato, o oftalmo, o comportamentalista. Não dá pra gente ser tudo, pelo menos não da melhor maneira para todas essas funções. Então eu acho que a gente tem que trabalhar junto, e aí isso não é, eu não estou falando para o tutor, eu estou falando para os meus colegas. A gente tem que trabalhar, tem que ter colegas, né? A gente tem que compartilhar essas informações e realmente trabalhar em conjunto. Se eu estou pensando no todo, se eu quero esse tratamento de uma forma ampla, eu preciso dos meus colegas, preciso das outras especialidades para a gente trabalhar esse gatinho como esse ser que interage com tudo. Esse é o principal raciocínio, né? A gente já falou, acho que só com essa descrição a gente já pensou, já entendeu o quanto é importante a gente também prestar atenção no comportamento. Mas a gente vai ainda destrinchar aí alguns tópicos. Então, assim como na medicina humana, dentro da veterinária a gente vai ter alguns profissionais diferentes que vão atuar nessa questão do comportamento animal. E fica fácil também da gente entender. Se a gente pensar, né, de novo, falando aí de nós, quando nós temos alguma questão psicológica para ser tratada, né, para ser cuidada, a gente vai, por exemplo, ao médico. Esse médico que vai fazer essa triagem, ele vai entender o que está acontecendo com você. E aí a gente tem algumas frentes de trabalho. Então você pode, por exemplo, ir para um psicólogo fazer terapia. Existem outros tipos de terapeutas ainda mais especializados que vão trabalhar aí questões específicas. Por exemplo, eu estou falando de uma criança que precisa de uma terapia. Esse terapeuta ele precisa entender a linguagem dessa criança. Como é que eu vou trabalhar esse indivíduo nessa fase de vida, né? Quais são os recursos que eu vou utilizar para ele? Ele vai desenhar, enfim, né? Só estou dando exemplos para vocês. Ou eu estou falando de um adulto, então ele vai para um outro tipo de terapeuta. Tem várias profissões que trabalham essas questões psicológicas, comportamentais. A gente tem o psiquiatra em si, que seria o médico que trata doenças psicológicas. E aí, na figura do médico, a gente tem aquele indivíduo que pode fazer prescrição medicamentosa. Cada um vai trabalhar separado? Não. Da mesma maneira, esses profissionais costumam trabalhar em conjunto. Um psicólogo pode iniciar uma terapia, né, começar a mexer, a tratar alguns sintomas, mas se ele precisar aí de uma medicação, né, de um apoio medicamentoso, ele fala, por exemplo, com um psiquiatra. Ele tem um trabalho junto com esse profissional. Na veterinária, isso acontece da mesma maneira. E aí a gente tem as principais confusões que acontecem por causa disso. Nós temos biólogos que trabalham com comportamento animal. Quando a gente pensa, por exemplo, em animais de zoológico, de santuários, animais silvestres, a gente tem aí o biólogo na frente também desses trabalhos, mas da mesma forma, junto com os médicos veterinários. Porque a gente precisa do manejo, a gente precisa fazer um enriquecimento ambiental desses animais que ficam em cativeiro, mas eu tenho a parte de terapia, eu tenho a parte de diagnóstico, de tratamento medicamentoso, e isso depende do médico veterinário. Então, olha só, né, a integração dessas áreas. A gente não está falando de excluir, né? O biólogo trabalha sozinho, o veterinário trabalha sozinho. Não, a gente trabalha junto.
Biólogos, médicos veterinários, zootecnistas também podem trabalhar com comportamento, da mesma forma, se integrando com essas outras áreas. E nós temos, por exemplo, os adestradores. Quando a gente pensa em gato, não é um assunto muito corriqueiro, né? Eu estou procurando um adestrador para o meu gato. É possível adestrar gatos, a gente já falou disso também nos nossos canais. Esses treinos, eles são importantes justamente para estreitar aí as nossas relações, né? E para a gente exercitar esse gatinho. Então, devemos fazer treinos com os gatos. Mas não é comum alguém procurar um adestrador felino, por mais que exista. Mas a gente geralmente pensa nisso mais para os cães. Só que tem confusão também. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes o tutor está conversando ou com um médico veterinário ou com uma outra pessoa e aí ele começa a contar a história do cachorrinho. Então pode ser desde um cachorrinho que está fazendo xixi fora do lugar que essa pessoa gostaria que ele fizesse, ou a gente pode estar falando de um cão que na visão dessa pessoa é agressivo ou está demonstrando agressividade. A primeira orientação que essa pessoa vai receber é para procurar um adestrador, né? Isso faz parte da nossa rotina, isso é corriqueiro. Então ela está conversando com alguém, vão falar para ela, procura o adestrador. Aí duas coisas podem acontecer. Esse adestrador chega, ele realmente pode entender que com o adestramento ele consegue modificar algumas coisas. Talvez só fazer lá o xixizinho no lugar possa ser uma questão simples de adestramento, né? De ensinar esse cachorro, ele só precisava aprender. E aí o adestrador vai conseguir mostrar isso para esse cão. Mas eu posso estar falando de alterações comportamentais, de coisas que são mais complexas. Não necessariamente o adestramento vai corrigir isso, porque adestramento é mais uma ferramenta. Ele não é a cura, vamos dizer assim, sozinho. A gente utiliza adestramento dentro da terapia comportamental também. Então, tudo vai depender do objetivo dessa pessoa, né? O que a gente está lidando? Se é só realmente esse condicionamento do xixi e o cocô no lugar certo, de aprender a passear e de fazer esses treinos diários, né? Para desestressar o animal, para ele gastar energia, para ele ter uma vida mais ativa. Ou não, a gente está falando aí de alterações, de problemas, de um manejo mais complexo que a gente precisa lidar. Então o adestrador ele também vai trabalhar em conjunto com o comportamentalista. Seja um biólogo, seja um zootecnista, e se a gente estiver falando de diagnóstico e prescrição, o médico veterinário especializado em comportamento. Essas pessoas têm que se conversar, esse trabalho tem que ser integrado. Acontece muito desse adestrador, ele ficar famoso por não resolver. Eu já chamei 5 adestradores e ninguém deu jeito no meu cachorro. Mas não é que o adestrador não deu jeito porque ele não é um bom profissional. A questão é que esse conflito, esse comportamento, ele não é só uma questão de adestramento, tá? Ele tem algo muito maior, muito mais complexo, que eu preciso do comportamentalista para tratar. Então, muitas vezes esse profissional também fica mal falado. E, na verdade, a única coisa que está acontecendo é essa falta de compreensão das funções, das atribuições de cada um. Todo mundo tem que trabalhar em conjunto, tá? Essa é uma das principais mensagens desse vídeo. E para vocês entenderem que existem essas diferenças de profissão e que todos nós podemos trabalhar na questão comportamental. Isso é fundamental da gente entender. Para o gato a gente não tem tanto isso, porque não é natural a pessoa procurar um adestrador felino, mas também existe essa diferença. Então eu preciso, às vezes o clínico geral percebe ali, né, alguma coisa que precisa ser trabalhada, ele já pode começar a orientar esse tutor, né, dizer para ele o que precisa mudar, mas aí entra o especialista para fazer esse trabalho de uma forma mais completa, mais direcionada.
Por essas questões é de extrema importância nós entendermos que o nosso gato também tem esses dois lados, né? A questão física e a questão psicológica, extremamente relacionada ao ambiente, né? Tudo isso é importante, é fundamental, né? Não é só importante, é fundamental. Quando a gente fala de bem-estar animal e de ter um animal completo na nossa vida, né? Manifestando ali tudo que ele pode, tudo que ele precisa, a gente precisa pensar nesses dois lados, né? Tem outros até, mas para o gato até 3: físico, psicológico e ambiental. O ambiente também é importante para qualquer outra espécie, para cães, para aves, mas o gato ele tem essa relação, né, um pouquinho mais especial com o território dele. E a gente precisa entender isso. Então, sempre que eu falo, né, da gente buscar orientação do que é o natural do meu gato, de eu entender esse comportamento de gato, o que é um gato? Às vezes eu pergunto isso para as pessoas, elas acham engraçado, falam, ai Carol, como assim? O que é um gato? Mas como é um gato? O que é esse bichinho? O que ele faz? Do que ele gosta? Quais são os hábitos dele? De forma natural, sem a gente interferir. Entender esses pontos, né? A gente compreender essa natureza é importante para a gente compreender o gato, para a gente entender, nossa, será que ele está manifestando algo que é dele? Exemplos: arranhadura, subir em alguns lugares, escalar, brincar de caçar. As pessoas às vezes não sabem se isso que o gato está fazendo é normal. Então tiram dúvida, fala, Carol, meu gato está arranhando tudo, mas eu não sei mais o que eu faço, eu não quero que ele arranhe. Mas não dá pra gente não querer que ele arranhe. Qual é a função da arranhadura? Por que o gato arranha? É natural, é marcação. Então eu não vou proibir esse gato de manifestar esse comportamento. Eu vou fazer trocas. A gente sempre fala disso também, né? Em vários vídeos. Eu troco com ele. Aqui você pode arranhar, fica à vontade. Aqui no meu sofá eu não quero que você arranhe. Mas a gente precisa ensinar isso para ele e oferecer um lugar muito legal para ele poder arranhar. Não adianta também, né, fazer essa troca aí, mas tentar dar uma enganada aí no gato. Ah, tudo bem arranhar, mas eu vou te dar um arranhadorzinho desse tamanho. E aí você tem aquele sofá fofinho, né, com aquele tecido gostoso. A gente tem que ser justo com o nosso gatinho. Mas entender o repertório comportamental natural de cada espécie vai fazer com que eu consiga ter essas interpretações. Eu vou montar o meu ambiente mais próximo daquilo que o meu gato precisa. Eu vou oferecer para ele tudo aquilo que ele precisa. Isso vai trazer bem-estar não só para o próprio animal, mas para a família toda. Porque a gente começa a minimizar esses pontos de conflito, esses comportamentos que são indesejados, mas muitas vezes eles são indesejados só para o tutor. O gato está manifestando um comportamento natural e o tutor não entende. Se você compreende como o seu gato vê o mundo dele, você também se comunica melhor com ele. Você sabe como é que você ensina o seu gato, como é que ele vai entender as mensagens que você quer passar para ele. E você entende aquilo que ele está comunicando para você. Não tem jeito, né? Não tem como a gente não entender que isso é fundamental, que isso faz parte de ter qualquer animal dentro da nossa casa. Normalmente a gente humaniza, a gente tende a interpretar tudo que o nosso gatinho faz sob o nosso ponto de vista. Isso é normal, a gente vai fazer isso, é natural do ser humano, porque nós temos, né, a nossa ótica e naturalmente você vai ver alguma coisa do seu gatinho e vai pensar da mesma forma. Nossa, meu gato está fazendo isso porque ele é ciumento. Nossa, eu acho que ele tá com inveja do outro gatinho. E uma série de outras situações. Ou ele tá fazendo birra. Meu gato faz xixi fora da caixa de areia de pirraça. Ele se vinga. Porque ele sabe que eu vou sair naquele sábado. E aí ele vai lá fazer o xixi no meu sofá. Porque isso é natural para nós. Então a gente acaba assim projetando isso para o nosso gato, para o nosso cão,
para o passarinho, para todo mundo, tá? Só que a gente precisa realmente compreender que não é assim que eles funcionam. Cada um tem as suas particularidades. Então você precisa compreender como é a cabecinha do seu gato, porque ele faz determinadas coisas, o que ele está querendo dizer para você, sem a gente humanizar, tá? Isso não é tão fácil, eu sei disso, mas quando a gente se conscientiza dessa diferença, a gente também para pensar, né? Nossa, será que é isso mesmo que eu tô achando, né? Será que o gato tem ciúme? Será que ele faz as coisas de birra, ele se vinga? Será que é assim mesmo? Meu cachorro também, né? Com o cachorro isso acontece muito, né? Ai, olha, ele sabe que ele fez coisa errada. Cachorreiro que é cachorreiro sempre fala isso. Eu chego em casa, meu cachorro já tá com cara de que fez coisa errada. Mas será que é assim mesmo? A comunicação é nesse nível de interpretação? Para pensar e conversa com o comportamentalista, porque quando a gente começa a falar disso, não tem quem não goste, né? Não tem quem não comece a se interessar e falar, nossa, eu achava que era assim, eu não sabia que era isso, e as coisas melhoram. A gente compreender, a gente entender o natural, melhora tudo para todo mundo. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Então, não é só frescura, não é chatice, nossa, ficar pegando no pé de vocês. Gente, quantas caixas de areia vocês têm? Como é o seu ambiente? Vocês têm enriquecimento? Você brinca com o seu gato? Faz enriquecimento alimentar? Tem o arranhador? Não é frescura, não é chatice. É justamente para a gente oferecer para esse animal tudo aquilo que ele precisa, que é dele, que ele faria naturalmente. Quando a gente leva ele para nossa casa, a gente precisa dar chance para ele fazer tudo isso, né? Para ele ser realmente feliz, para ele ter bem-estar e isso refletir na saúde da sua família, na satisfação da sua família e na relação de vocês. Então, toda hora eu vou falar de comportamento, sempre que a gente puder, mandem dúvidas pra gente, o que mais vocês querem saber a respeito dessa ciência, né? Talvez como é que a gente faça alguns estudos, manda pra gente, deixa sugestões. É muito importante a gente sempre levantar a bandeira dessa especialidade para a gente conseguir aí enxergar esses animais de uma forma integral e sair um pouquinho daquele hábito de só pensar no sintoma clínico, tá? Não que não seja importante, mas vamos pensar aí de uma forma ampla. É isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Compartilha com outros gateiros. Isso é curiosidade para todo mundo. Todo mundo tem dúvidas, sim, até de condutas, né? O que eu devo ou não devo fazer. Então compartilha com todos os gateiros que você conhece. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. Todo dia tem informação legal para vocês, dicas e tudo mais. Muito obrigada por vocês assistirem e até a próxima!